Bom, rapaziada, o Stephen Curry, ele deixou muito claro nessa última Olimpíada que ele ainda tá no seu auge e que ele ainda consegue ser absurdamente relevante e impactante numa conquista de título. Sim, o que ele fez contra a Sérvia na semifinal e o que ele fez contra a França ali na final, principalmente nos últimos 2, 3 minutos, foi um absurdo, cara. Foi um absurdo. Até o meu pai, que não acompanha basquete, que não sabe nada de NBA, até ele veio comentar comigo sobre o Curry. Porque acabou que ele tava de bobeira ali na hora do jogo e ele foi ver. Foi ver ali o jogo e no outro dia a gente se encontrou e ele veio falar comigo. Falou, pô, Fernando, aquele baixinho lá joga demais, hein? Aí eu perguntei, pô, que baixinho? Porque, pô, todo mundo jogava bem ali na final, né? Pô, aquele baixinho lá que acertou aquelas bolas ali no final. Falei, o Curry. Aí eu pensei, caramba, o Curry é tão foda que ele faz um cara que não acompanha basquete ficar impressionado. Então, o Curry, ele é absurdo e ele deixou isso muito claro nessa última Olimpíada. Só que é importante ressaltar que, apesar dele ter sido talvez o grande protagonista dos Estados Unidos nos últimos 2 jogos ali, não é como se ele tivesse jogado sozinho também. O Curry, ele precisou da ajuda do resto do time. Ele precisou ali do LeBron, precisou do Anthony Davis, precisou do Kevin Durant, precisou do Devin Booker. Ele precisou desses caras. Se não é esses caras, não tinha medalha de ouro. Não tinha medalha de ouro. Então, o Curry, ele provou que sim, ele ainda consegue ser absurdamente relevante e importante numa conquista de título, ainda consegue decidir jogos enormes, só que também é claro que ele não consegue fazer isso sozinho, como ninguém também consegue. Na NBA, não só na NBA, mas no basquete atual, é muito difícil, para não dizer impossível, que um time consiga ser campeão tendo só um grande jogador e um resto de bagre em volta. Não dá. Não dá. O Curry, ele precisou da ajuda do resto do time. E é um resto de time inacreditável, né? Pô, sacanagem o resto do time ali dos Estados Unidos. Mas enfim, conquistou e tudo. Só que agora o Curry, ele vai ter uma missão muito mais complicada, porque uma coisa é você ser campeão tendo esses caras ao redor, né? Outra coisa é você tentar ser campeão tendo Jonathan Kuminga, Moses Moody, Podziemski, um Draymond Green mais envelhecido, né? É uma diferença muito grande. Não tô dizendo que o time do Warriors é ruim. Muito longe disso. Muito longe disso. Eu acho que, principalmente ali com as chegadas do Buddy Hield, do Melton, do Kyle Anderson, o time do Warriors melhorou bastante. Eu acho que é um bom time. É um bom time. Só que, cara, é uma diferença enorme. Curry, talvez ele tenha um choque de realidade quando ele chegar no Warriors, do tipo, caramba, há 1 mês atrás eu tava treinando com o LeBron. Agora eu tô treinando com o Moses Moody. Todo respeito ao Moses Moody, mas assim, é uma diferença muito grande. E a pergunta que fica é a seguinte: será que o Curry consegue ser campeão com esses caras ao redor dele? Será que esse elenco que o Warriors montou é o suficiente para dar mais um título pro Curry? E na minha opinião, a resposta é não. Sinceramente, eu não consigo ver esse time do Warriors sendo campeão, brigando por título. E isso é um problema pro Golden State, principalmente, porque o Curry, ele deixou muito claro, numa entrevista recente, que apesar do desejo dele ser de ficar no Warriors até se aposentar, ele também quer ser campeão de novo. Ele também quer brigar por título de novo. E é muito nítido que ele ainda tem capacidade para isso. O problema é, ele vai ter a ajuda que é necessária?
o Warriors vai dar ajuda para ele? Né? Esse é o grande questionamento. E como eu disse, na minha opinião, o Warriors não montou um time que consiga ser esse suporte, dar esse suporte que o Curry precisa para ser campeão de novo. E o negócio é que a janela tá se fechando. O Curry tá com 36 anos, né, gente? Não é como se ele tivesse mais, sei lá, 6 anos aí para tentar mais um título. Não tem. Ele não tem. Ele tem mais 2 anos de contrato garantido e tem a possibilidade da renovação por mais 1 ano ainda. Então vamos chutar aí que ele tem mais 3 anos para tentar mais um título. Entendeu? Então, o tempo tá correndo, o Curry ainda quer ser campeão, ele ainda tem capacidade de jogar num nível pra ser campeão, mas ele precisa de ajuda. E o Warriors não conseguiu dar essa ajuda pra ele. O Warriors tentou, não dá pra dizer que os caras não tentaram, eles tentaram o Paul George, tentaram o Lauri Markkanen, mas não conseguiram. Não conseguiram. O Paul George foi pra Filadélfia e o Markkanen renovou com o Jazz e só vai poder ser trocado na off-season da próxima temporada. Então, o Warriors tentou, mas não conseguiu. Só que existe ainda tempo. Ainda tem tempo pro Warriors conseguir dar mais ajuda pro Curry. Só que o problema é, primeiro, a falta de opções. Não é como se tivessem 6 All-Stars livres aí pra troca, que o Warriors pode tentar, não tem. Reforço de peso mesmo, chegada de peso mesmo, não tem tanta opção assim no mercado. E a outra problemática pro Warriors é a questão aí de alguns times, principalmente do Oeste, não quererem negociar com o Golden State para não reforçar um rival. Foi muito reportado que o Clippers não quis trocar o Paul George pro Warriors porque não queria reforçar um rival. Então o Clippers preferiu perder o Paul George de graça do que trocar ele para um rival, do que reforçar um rival de conferência. Então tem essas questões aí pro Warriors. Beleza, ainda tem tempo, ainda dá tempo de tentar alguma boa troca? Tem tempo para isso. Tem o resto da off-season, tem a trade deadline, né? Tem momento, tem tempo para isso. Só que não tem tantas opções, e as opções que talvez tenham, pode ser que os times não queiram negociar, porque não adianta o Warriors querer. Não adianta o Warriors querer e não adianta só o jogador querer. O time que tem o jogador tem que querer negociar também. Então, é difícil imaginar o Warriors conseguindo mais algum reforço. É difícil imaginar o Warriors trazendo ali 1, 2 caras que cheguem no time e façam o time, sei lá, aparentar poder brigar por título. Porque Buddy Hield, Kyle Anderson e DeAndre Melton são bons reforços, são boas chegadas. Mas não são caras que chegam no time, você olha e fala, beleza, agora o Warriors briga por título porque tem esses 3 caras. Não. Um Paul George faria isso, teria esse impacto. Um Markkanen, na minha concepção, teria também esse impacto. E você olha para o mercado e não tem tantas opções nesse calibre. Só que, segundo o Mark Stein da Substack, o Golden State ainda está otimista de que vai conseguir um bom negócio, né? O Mark Stein ele falou o seguinte, ó, falou ontem isso. Os dirigentes da equipe acreditam que eles continuam bem posicionados para uma atualização comercial em algum momento no próximo ano ou algo assim, após responderem à saída do antigo companheiro de defesa de Curry, Klay Thompson, adquirindo Kyle Anderson, Buddy Hield e DeAndre Melton em acordos de curto prazo e mantendo todas as suas escolhas de draft. Então, segundo o Mark Stein, a diretoria do Warriors acha que, por ter conseguido preservar bons ativos, ainda vai conseguir aí uma boa troca, um bom negócio no decorrer da temporada. E beleza, o Warriors manteve os seus ativos. O Warriors ainda tem ali um Kuminga, tem o Muri, tem o Wiggins, tem Podziemski, tem Kevon Looney e tem suas escolhas de draft. Com isso que o Warriors tem,
dá pra montar um bom pacote por um bom jogador. Só que o negócio é o que eu falei antes. Não tem tantas opções assim disponíveis para troca, e das que tem, pouquíssimas são opções que colocam de fato o Warriors na briga por título. E tem a questão de que alguns times podem não querer negociar com o Warriors para não reforçar o rival. Então, enfim, eu acho que o Warriors está numa posição complicada para conseguir essa ajuda que o Curry precisa. Alguns alvos que eu enxergo pro Warriors seriam... Pô, eu acho que Walker Kessler é uma opção. É um cara que o Jazz aparentemente teria interesse de negociar e seria um bom reforço pro time. É um big que protege bem o garrafão e tudo, é um bom defensor. Acho que ele ali do lado do Draymond Green faria sentido, teriam ali um encaixe interessante. Tem que melhorar um pouco o seu QI de basquete. O Walker Kessler não é o big mais inteligente do mundo, não tem uma leitura de quadra tão boa como, por exemplo, o Kevon Looney tem. A galera subestima muito, mas o Kevon Looney tem um QI de basquete muito alto. Muito alto. Então, o Walker Kessler teria que melhorar isso, mas pela capacidade física que ele tem, o tamanho dele e tudo, ele seria um bom reforço. E é uma opção que tá aí. É um cara que eu acho que o Warriors poderia pegar oferecendo, sei lá, um Looney e uma first. Acho que teria negócio se o Jazz quiser negociar pro Warriors, obviamente. Finney Smith pode ser uma opção. É um jogador que o Brooklyn tá querendo negociar. É um jogador que eu acho que seria um upgrade ali para as alas do Golden State. É um jogador que joga na 3, mas que também pode fazer a 4. É um ala alto, forte, que defende muito bem. Defende 2, 3 posições. Arremessa bem de fora. É um jogador que pode ser tanto titular ali na 3, como também um ala pivô em formações mais baixas, com o Draymond Green jogando na 5. É um cara que eu acho que é interessante e que o Warriors pode buscar. Além de ser um jogador disponível para troca, é um jogador que eu acho que vai custar muito caro, não. Muita gente coloca aí um valor no Dorian Finney-Smith, sendo de uma first e tudo, de uma primeira rodada. Eu até acho que ele vale uma primeira rodada, mas olhando aí pro mercado, parece que o mercado não acha que ele vale uma primeira rodada, porque até agora não chegou nenhuma proposta pro Brooklyn Nets. Então talvez o valor do Dorian Finney-Smith seja mais baixo do que a gente imagina. Então talvez ali com o Muri, com o Looney e 3 segundas rodadas, talvez o Warriors consiga o Dorian Finney-Smith. E pelo fato dele estar no leste e num time que não tá nem aí pra competir, pode dar negócio. Não teria por que o Brooklyn se recusar a negociar com o Golden State, entende? Uma coisa é o Clippers não querer negociar com o Warriors, porque é reforçar um rival. O Brooklyn não teria por quê. Então, Dorian Finney-Smith é uma opção interessante. Um cara mais de nome que eu acho que poderia talvez ir pra lá é o Brandon Ingram. Brandon Ingram, ele tá querendo uma renovação de contrato, o Pelicans não tá querendo dar essa renovação pra ele. O Pelicans aparentemente busca uma troca pro Ingram, e eu acho que o Ingram teria um encaixe maravilhoso nesse Golden State. Vai custar caro, o Brandon Ingram é um jogador que tem status de estrela na NBA. Eu acho que menos de 2 firsts e um Jonathan Kuminga não tem negócio. Eu acho que esse é o mínimo que o Warriors tem que oferecer para tentar o Ingram. Mas seria uma opção interessante. Ele seria um cara que chegaria e daria a sensação de que, pô, agora dá pra gente brigar. Ele seria esse tipo de reforço. Mas tem o fato dele ser do Pelicans, rival de conferência. Então, existem opções, mas não é porque existem opções e não é porque o Warriors tem bons ativos que vai rolar negociação. Precisa que todas as partes queiram o negócio. Então, enfim, eu não tô tão otimista assim com o Warriors em termos de reforços. Eu acho que o Warriors meio que já encerrou seus trabalhos. É a impressão que eu tenho. Mas, segundo o Mark Stein, a diretoria
tá confiante de que ainda vai conseguir mais trocas, porque segurou seus ativos. E vamos ver, cara. Vamos ver. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Warriors ainda vai conseguir mais alguém? Você enxerga o Warriors conseguindo uma grande troca, ou conseguindo pelo menos uma ou duas trocas interessantes, como pelo Kessler, pelo Finney-Smith? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.